Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ler hoje, vamos gravar o vídeo número 7 do Ismael, um romance da condição humana. Livraço, muito bem escrito e mexe com a gente, vale a pena. É o item 5 do capítulo 1. Então vamos lá. Vou ler o último parágrafo do vídeo anterior para haver uma ideia de continuidade, né? Contudo, divertia-o dizer que, se nascesse um menino, seu nome seria Isaac. Mas acabou sendo uma menina e eles a chamavam de Raquel. Agora começa o item 5. Nesse ponto, Ismael fechou os olhos e fez uma pausa tão longa que comecei a imaginar se não teria dormido. Mas enfim continuou. Sabiamente ou não, meu benfeitor decidiu que eu seria o mentor da menina. E eu, sabiamente ou não, fiquei encantado com a chance de agradá-lo dessa forma. Nos braços de seu pai, Raquel passava quase tanto tempo comigo quanto com a mãe, o que, naturalmente, não ajudou muito a melhorar meu conceito perante essa pessoa. Por ser capaz de me comunicar com a menina numa linguagem mais direta que a fala, vocês não devem esquecer quem está falando é o gorila, né? É o Ismael, né? Por ser capaz de me comunicar com a menina numa linguagem mais direta que a fala, conseguia acalmá-la e diverti-la quando os outros falhavam nisso. E um vínculo foi crescendo entre nós dois, comparável ao que existe entre gêmeos idênticos, exceto por eu ser seu irmão, bicho de estimação, professor e babá, tudo ao mesmo tempo. A senhora Sokolow mal esperava pelo dia em que Raquel começasse a ir à escola, pois seus novos interesses a afastariam de mim. Quando isso não ocorreu, ela renovou sua campanha pela minha remoção, temendo que minha presença interrompesse o crescimento social da menina. Seu crescimento social permaneceu ininterrupto, todavia, embora tenha pulado nada menos que 3 séries no ginásio e 1 grau do colegial. Obteve seu título de mestre em biologia antes de completar 20 anos. Mas depois de tantos anos sendo frustrada numa questão que dizia respeito à administração de sua própria casa, a senhora Sokolow não precisou mais de nenhum motivo determinado para me desejar longe dali. Depois da morte do meu benfeitor, em 1985, a própria Raquel se tornou minha protetora. Permanecer no Belvedere, permanecer no Belvedere estava fora de questão. Usando fundos deixados para esse propósito no testamento do pai, Raquel transferiu-me para um retiro que fora preparado com antecedência.
Mais uma vez, Ismael caiu em silêncio por vários minutos. Então continuou. Nos anos que se seguiram, nada saiu conforme os planos ou as esperanças. Vi que não estava contente em me retirar. Tendo passado a vida em retiro, eu desejava de algum modo avançar para o centro mesmo da cultura de minha nova protetora. E passei a esgotar sua paciência, tentando um acordo fraternal depois do outro. Ao mesmo tempo, a senhora Sokolow não se contentava em deixar as coisas como estavam e convenceu um tribunal a cortar pela metade os fundos que havia sido reservado para meu sustento vitalício. Somente em 1989 as coisas se esclareceram. Naquele ano eu finalmente compreendi que minha vocação não realizada era ensinar. E finalmente concebi um sistema que me permitia existir em circunstâncias toleráveis nessa cidade. Fez um gesto com a cabeça indicando que era o fim de sua história, ou era até onde estava disposto a contar. Item 6 agora do capítulo 1 ainda, né? Há momentos em que ter demais a dizer é tão emudecedor como ter de menos. Não me ocorria como responder de modo adequado ou polido a tal narrativa. Afinal, fiz uma pergunta que parecia não ser mais nem menos vazia do que as outras dezenas que me ocorreram. E tem tido muitos alunos? Tive 4 e fracassei com os 4. Por que fracassou? Ele fechou os olhos e pensou um pouco. Fracassei porque subestimei a dificuldade do que tentava ensinar e porque não entendia a mente dos alunos o suficiente. Entendo, disse eu. E o que você ensina? Ismael selecionou um ramo novo da pilha à sua direita, examinou-o brevemente e colocou a mordiscá-lo, olhando-me com languidez. Enfim, respondeu, baseando-se em minha história, que assunto diria que estou mais preparado para ensinar? Olhei-o sem entender e respondi que não sabia. Claro que sabe. Meu assunto é cativeiro. Cativeiro? Correto. Fiquei quieto por um minuto, depois disse: estou tentando imaginar o que isso tem a ver com salvar o mundo. Ismael pensou um pouco. Dentre as pessoas da sua cultura, quais desejam destruir o mundo? Quais desejam destruir o mundo? Até onde eu saiba, ninguém especificamente deseja destruir o mundo. E, no entanto, o destrói todos vocês. Melhor dizendo, e, no entanto, o destrói todos vocês. Cada um contribui diariamente para a destruição do mundo. Sim, é verdade. Por que não param? Encolhi os ombros. Francamente, não sabemos como. São cativos de um sistema civilizacional ou mais ou menos os compele prosseguir destruindo o mundo para continuarem vivendo. Sim, é o que parece. Portanto, são cativos e tornaram o próprio mundo um cativeiro.
é o que está em jogo, não é? O cativeiro de vocês e o cativeiro do mundo. Sim, é verdade, mas nunca pensei dessa maneira. Você mesmo é um cativo do seu modo, não é? Como assim? Ismael sorriu, revelando uma grande massa de dentes brancos como o mármore. Até então eu não sabia que era capaz de sorrir. Tenho a impressão de ser um cativo, mas não sei explicar por que tenho tal impressão, disse eu. Anos atrás, você devia ser criança na época, talvez não se lembre, muitos jovens desse país tiveram a mesma impressão. Fizeram um esforço ingênuo e desorganizado de escapar do cativeiro, mas acabaram fracassando, porque não foram capazes de encontrar as grades da jaula. Se você não descobre o que o está prendendo, a vontade de sair logo se torna confusa e ineficaz. Sim, é essa sensação que me causou, disse eu, e Ismael assentiu. Mas outra vez, como isso está relacionado com salvar o mundo? O mundo não sobreviverá por muito tempo no cativeiro da humanidade? Isso precisa de explicação? Não, pelo menos não para mim. Acho que existem muitos entre vocês que gostariam de libertar o mundo do cativeiro. Concordo. E o que os impede de fazê-lo? Não sei. Eis o que os impede e são incapazes de achar as grades da jaula. Sim, entendo, disse eu. E o que faremos agora? Ismael sorriu outra vez. Já lhe contei uma história que explica como vim parar aqui. Talvez você possa fazer o mesmo. O que quer dizer? Quero dizer que talvez você possa me contar uma história que explique como você veio parar aqui. Ah, disse eu, dê-me um momento. Quantos quiser, ele replicou gravemente. Item 7. Uma vez, quando eu estava na faculdade, disse eu finalmente, escrevi um trabalho para um curso de filosofia. Não lembro bem qual era o modo. Não lembro bem qual era o tema, mas estava relacionado com epistemologia. A ideia do trabalho, grosso modo, era a seguinte: os nazistas não perderam a guerra. Eles a ganharam e se expandiram. Tomaram conta do mundo e eliminaram todos os judeus, os ciganos, os negros e os índios orientais e americanos. Depois dessa etapa, eles acabaram com os russos, os poloneses, os boêmios, os morávios, os búlgaros, os coreanos, chineses e japoneses. Todos os povos da Ásia. Isso levou muito tempo, mas quando terminaram, todos no mundo eram 100% arianos e todos eram muito, muito felizes. Naturalmente, os livros usados na escola não mais mencionavam nenhuma raça exceto a ariana, nenhuma língua exceto a alemã, nenhuma religião exceto o hitlerismo
nenhum sistema político, exceto o nacional-socialismo. Não havia necessidade. Após algumas gerações assim, ninguém poderia ter escrito nada de diferente nos livros, mesmo que quisesse, porque ninguém mais sabia algo diferente. Mas um dia, dois jovens estudantes conversavam na Universidade de Nova Heidelberg, em Tóquio. Ambos eram bonitos no modo habitual dos arianos, mas um deles parecia vagamente preocupado e infeliz. Era o Kurt. Seu amigo perguntou: "O que há, Kurt? Por que está sempre com a cara fechada?" Kurt respondeu: "Vou lhe dizer, Hans, algo me preocupa profundamente." O amigo perguntou o quê. "É o seguinte", respondeu Kurt, "não consigo me livrar dessa sensação maluca de que estão contando alguma mentira para nós." E assim terminou o trabalho. Ismael assentiu pensativamente. E o que o seu professor achou? Ele quis saber que se eu tinha a mesma sensação maluca do Kurt. Quando disse que tinha, ele quis saber que mentira eu achava que estavam contando para nós. Eu disse: "Como eu posso saber? Minha situação não é melhor que a de Kurt." É claro, ele não achou que eu falasse sério. Pensou que fosse apenas um exercício de epistemologia. E ainda imagina que estão lhe contando uma mentira? Sim, mas não com tanta insistência. Não? E por quê? Porque descobri que na prática não faz diferença nenhuma. Se contam a mesma mentira para todos nós ou não, ainda temos de acordar e ir para o trabalho e pagar as contas e todo o resto. A não ser, é claro, que todos comecem a desconfiar que lhes contaram uma mentira e todos descubram que mentira é essa. Como assim? Se você descobrisse qual é a mentira, então provavelmente teria razão, não faria grande diferença. Mas se todos descobrirem qual é a mentira, podemos presumir que faria uma grande diferença. É verdade. Então, é essa a esperança que devemos ter. Já ia lhe perguntar o que queria dizer com aquilo, mas ele levantou sua coriácea, mão negra e disse-me: "Amanhã." Então amanhã, ou depois da manhã, a gente continua, que já está quase enchendo o vídeo aí. Acho que vai dar para acabar o capítulo 1. Vamos lá, vamos em frente. Item 8. Naquela noite saí para um passeio. Andar só por andar é algo que raramente faço, mas senti uma ansiedade inexplicável dentro do meu apartamento. Precisava falar com alguém, tranquilizar-me, ou talvez precisasse confessar meu pecado mais uma vez. Estava tendo pensamentos impuros sobre a salvação do mundo. Ou não era nenhum desses motivos. Tinha medo de estar sonhando. De fato, considerando os acontecimentos do dia, era plausível que eu estivesse sonhando. Às vezes, voo alto em meus sonhos e digo a mim mesmo: finalmente está acontecendo de verdade. Não é
só um sonho. Seja como for, eu precisava falar com alguém que estava sozinho. Em minha condição habitual por opção, ou pelo menos é o que digo a mim mesmo, meras camaradagens me deixam insatisfeito. E pouca gente está disposta a acertar o peso e o risco da amizade como a concebo. As pessoas me acham um misantropo mal-humorado e respondo que devem ter razão. Discussões de qualquer tipo, sobre qualquer assunto, sempre me pareceram uma perda de tempo. Na manhã seguinte acordei e pensei, no entanto, pode ter sido um sonho. Pode-se dormir num sonho e ter sonhos dentro de um sonho? Enquanto mecanicamente preparava o café da manhã, comia e lavava a louça, meu coração batia furiosamente. Parecia dizer, como pode fingir que não está apavorado? O tempo passava. Fui de carro ao centro. O prédio continuava lá. A sala do fim do corredor do térreo continuava lá, destrancada. Quando abri a porta, o odor forte e animal de Ismael atingiu-me em cheio. Com as pernas bambas, andei até a cadeira e me sentei. Ele me examinou gravemente por trás do vidro escuro, como que imaginando se eu era forte o bastante para suportar conversas sérias. Quando se decidiu, começou sem preâmbulo algum e depois descobriu que esse era seu estilo habitual. Agora vai começar o capítulo 2, ó. Tá vendo aí, ó? Que nós vamos continuar no próximo vídeo. No vídeo... Esse aqui foi qual? Esse foi o 7, né? Vídeo 7. Deixa eu ver aqui. Vídeo 7. Isso. No vídeo 8 nós vamos começar o capítulo 2 do livro. Acabamos o capítulo 1. Queria mais uma vez pedir para vocês que não esqueçam de se inscrever no canal, clicar no joinha, fazer um comentário sobre o que vocês estão ouvindo, se vocês estão gostando, se não estão gostando, né? Compartilhar o vídeo, mandar para a galera toda, porque eu estou tentando fazer com que a minha conta no YouTube seja monetizada pelo YouTube. É muito difícil. Até hoje eu nunca consegui, eu já tenho mais de 300 vídeos gravados. Mas vamos tentar, não é impossível. Tem gente que ganha, porque, né? É um trabalho imenso. Então eu peço a ajuda de vocês. Compartilhem o vídeo, inscrevam-se no vídeo, né? Quando você clicar no inscreva-se, aparecem algumas alternativas lá, você clica no todas. Quer dizer, toda vez que eu gravar um vídeo, você vai receber automaticamente. Clique no positivo, se gostar, ou no negativo, se não gostar. Escreva um comentário, porque a monetização, o dinheiro que a gente vem a receber do YouTube vai ser doado 100% desde o primeiro vídeo para os amigos do Figueira. Pesquisem o que são amigos do Figueira. Vou colocar um link aqui embaixo para vocês entenderem o que faz essa instituição. É uma instituição maravilhosa que ajuda crianças que nascem com doenças muito graves e que só com muita atenção elas não morrem. Então, grande abraço, até o próximo vídeo.